Juntamente com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Me encontro muito feliz de estar aqui juntamente com os irmãos, adorando o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade e agradecer também aos pastores dessa casa. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade de estar aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus. Peço a você alguns minutos da sua atenção. Creio que Deus irá falar ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração. Estou aqui juntamente com alguns amigos e com a minha esposa Larissa, aquela jovem adorável ali. Estou aqui com o evangelista Isaac, esse irmão de Deus. Irmão de Deus, muito obrigado pela tua vida, Isaac. Estou aqui com o meu irmão Renan, ele era um pouco parecido comigo, o pessoal na rua até confunde. O pessoal vem me chamar de Renan, eu falo, não, Renan é meu irmão. Meu nome é Richard, está ali também a Júlia, a nossa amiga Alexia, a sua irmã. Fico feliz em encontrar vocês aqui na presença de Deus. Sou do Ministério Festa da Terra, ali na rua Cururipe 811. O pastor Paulo, estou aqui com a permissão dos meus pastores. E Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Isso aqui é um tema bastante interessante. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha para quem está do outro lado, diga para ele: prossigo para o alvo. Fala mais forte: prossigo para o alvo. Pode se sentar. Eu estive orando e perguntando a Deus o que partilhar com a igreja de acordo com esse tema: conexão, destino, vida eterna. E foi-me dado este texto, e quando eu parei para analisar esse texto, esses dois versículos tocaram grandiosamente ao meu coração. E eu quero compartilhar algumas verdades com você. O livro de Filipenses é escrito pelo apóstolo Paulo também conhecido como Saulo. Saulo, que significa pedido de Deus. Saulo, ele nasce na cidade grega de Tarso. Saulo é judeu e também ele é fariseu e cidadão romano. Paulo, ele tinha dupla nacionalidade, por isso dois nomes: Saulo, judeu; Paulo, um nome grego-romano. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele nem sempre foi um homem que pregoava a palavra de Deus. Você conhece a história. A primeira aparição de Saulo na Bíblia Sagrada é alguém que persegue os homens. Saulo, ele ouviu o discurso de Estevão em Atos capítulo 7, você conhece bem. E a Bíblia diz que, além de ouvir, ele supervisionou a condenação e o lixamento de Estevão por apedrejamento. Ou seja, o passado de Saulo, o primeiro capítulo da história de Saulo, não é um capítulo agradável aos olhos, é um capítulo de perseguição, Isaac.
Só que a Bíblia diz, o texto sagrado, que o Senhor vai encontrar Saulo. Esse encontro acontece em Atos capítulo 9. A Bíblia diz que Saulo, respirando ameaça, desejando matar e aprisionar os cristãos, a Bíblia diz que ele vai pedir uma carta para poder ir a Damasco, para as sinagogas, e que se ele encontrasse alguém que fosse do caminho, que seguisse o caminho, ele iria levar preso para Jerusalém. Isso no versículo 2 de Atos capítulo 9. O interessante é que Paulo chama esses homens de seguidores do caminho. E por que seguidores do caminho? É bem verdade que o caminho ele não é uma estrada, meu jovem. O caminho não é uma rua. Renan, o caminho não é uma via. O caminho não é uma viela. O caminho não é simplesmente uma trajetória. Preste atenção nisso aqui. O caminho é uma pessoa, e eu estou ficando arrepiado. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim dizer para alguém aqui, por mais que você siga qualquer trajetória, se você não estiver com o caminho, aleluia, eu posso estar andando na estrada que for, se eu não estiver com o caminho, eu sempre vou estar na direção errada. Eu sempre vou estar errando o alvo. Aí olha o que está acontecendo. A Bíblia diz que Jesus vai encontrar Saulo. E nesse encontro, Jesus vai olhar para Saulo. Quando Saulo cai em terra, e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo vai olhar e vai dizer: quem és tu? Jesus vai olhar para ele e vai dizer: quem sou eu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, quando você persegue alguém que está com o caminho, você está perseguindo a Cristo. Meu Deus, aleluia. Jesus está mostrando para Saulo: Saulo, quando você persegue a minha igreja, você persegue a mim. E quando você persegue a mim, o teu trato não é mais com a igreja, o teu trato é comigo. Aí olha o que está acontecendo. Jesus vai olhar para Saulo e vai dizer: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, contra os aguilhões. Preste atenção nisso daqui. Recalcitrar significa ir contra. Aguilhão era um instrumento que era utilizado para poder colocar o boi na direção. Quando o boi iria arar a terra, preso a um jugo, um homem furava o boi. Quando ele agia de teimosia, quando o boi estava parado e não queria arar a terra, Isaac, o homem furava o boi e o boi começava a andar. Só que havia bois, e ainda há, Renan, que eles eram teimosos. E o que eles faziam? Iam contra o aguilhão. E quanto mais eles iam contra o aguilhão, mais eles se machucavam. Quanto mais eles agiam de teimosia, mais eles se machucavam. Quanto mais eles iam contra o propósito, mais eles se machucavam. Eu vim dizer para alguém aqui que Deus ele tem um propósito na sua vida. E quanto mais a gente resistir ao propósito de Deus, mais a gente vai se machucar. Ei, eu vim dizer para alguém aqui que nós precisamos estar na direção daquele que nos escolheu. Aí olha o que ele está falando. Paulo, quanto mais você tenta ir contra, mais você se machuca. E tem feridas que não são físicas. Tem feridas que são dentro. Aí olha o que está acontecendo. A Bíblia diz que Paulo ele vai cair em terra. Depois de ter um encontro com Cristo, ele vai ser levado para uma casa em Damasco. E quando ele chega nessa casa, a Bíblia diz que Deus vai revelar para um homem chamado Ananias e vai dizer: olha, vai atrás de Saulo.
Ananias vai olhar e vai falar: Senhor, como é que eu vou atrás de Saulo? Ele persegue a tua igreja, ele luta contra o teu evangelho. Pai, como eu vou ao encontro desse homem? Ele vai me levar preso. Olha a mensagem de Cristo para ele: Ananias, vai ao encontro de Saulo. Por quê? Porque és um vaso escolhido. Calma aí. É teimoso, mas é escolhido. Está indo contra, mas é escolhido. Está ferido, mas não deixou de ser escolhido. Até está passeando lá fora, mas continua escolhido. Deus está dizendo para alguém: por mais longe que você tente ir, você é escolhido. Oh, glória! Aí Deus, Ele é tremendo. Porque a Bíblia diz que Paulo vai passar 3 dias sem ver, sem comer, sem se alimentar. Ele não vai enxergar mais. E aqui Deus vai mostrar para Saulo como ele estava ao perseguir o cristianismo. Como é que ele estava? Cego. E após Ananias orar por ele e ao encontro dele, as escamas vão cair dos olhos de Saulo. E ele vai enxergar. E após ele enxergar, no verso 18 do capítulo 9, a Bíblia diz que, levantando-se, foi batizado. E aqui se cumpre uma das ordenâncias do nosso evangelho: o batismo. A Bíblia diz que Jesus vai ter um encontro com Nicodemos. E a mensagem de Jesus para Nicodemos é: olha, Nicodemos, em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode, Nicodemos, não tem como, não pode, o quê? Entrar no reino de Deus. Calma aí, gente. O batismo não é só apenas descer pelas águas e se levantar. Não. O batismo é mudança total de vida, de valores, de caráter, de essência. Eu vim dizer para alguém aqui que antes de Jesus fazer algo na tua história, Ele quer mudar a tua essência, o teu caráter, os teus valores. Por isso o batismo, eu vim dizer para alguém que a vida eterna vem através da mudança total. Não tem como eu estar aqui dentro, mas agindo como alguém que está lá fora. Por isso que Paulo se batiza. Porque a partir do momento que eu me batizo, agora eu não estou contra, eu estou a favor do evangelho. Aí olha o que acontece. A Bíblia diz que Saulo vai começar a sua caminhada com Cristo. E quando Saulo começa essa caminhada com Cristo, ele vai passar a ser chamado de Paulo. E apóstolo Paulo, você conhece, é um dos maiores pregadores, criador de igreja do Evangelho de Cristo. A maioria das doutrinas da igreja vem das cartas de apóstolo Paulo. Isaac, em uma das suas viagens, Paulo ele vai para Macedônia. E a primeira cidade que Paulo vai é essa cidade que se chama Filipos. Uma cidade pequena. Uma cidade que foi fundada pelo rei Filipe da Macedônia. Esse homem era pai do famoso Alexandre o Grande. E quando o apóstolo Paulo ele chega nessa cidade, ele vai fundar uma igreja. E por isso que a carta se chama Filipenses, por causa da igreja que estava em Filipos. Aí olha o que acontece. A Bíblia diz, gente, que Paulo vai pregar nessa cidade, vai ministrar nessa cidade. Só que Paulo vai sair dali. E na segunda de uma das viagens missionárias de Paulo, ele vai ser preso. E quando Paulo é preso, a Bíblia diz que os crentes que estavam na cidade de Filipe, eles vão enviar oferta para Paulo. E não era a primeira nem a segunda vez.
Mas a terceira vez que esses homens agem de generosidade com o ministério de Paulo, eles vão mandar uma oferta para Paulo, para ajudar o ministério de Paulo. Paulo vai se alegrar com aquilo e ele vai escrever essa carta. O principal objetivo dessa carta, gente, de Filipenses, é agradecer à igreja que estava em Filipos. Se trata de um agradecimento. Só que Paulo vai aproveitar essa oportunidade para poder encorajar a igreja a se manterem firmes e inabaláveis diante das perseguições. E a gente vai entrar nesse texto. Eu caminho para o final. A Bíblia diz que o capítulo 3 de Filipenses, Paulo ele vai trazer para a igreja a importância de estar em Cristo, Isaac. A importância de aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, não apenas da boca para fora, mas de todo o coração. E além disso, Paulo vai contar um pouco da sua história. Vai falar da época que ele foi um perseguidor. E ele continua falando. Só que quando ele continua falando, ele vai trazer esses 2 versículos. E eu quero compartilhar contigo. Ele diz assim: irmãos, alguém que antes era perseguidor, agora ele traz esse tipo de mensagem. Quanto a mim, não julgo que haja alcançar, mas uma coisa faço. E eu preciso frisar esse verbo na sua mente: faço. Esse verbo faço é uma conjugação do verbo fazer. Ela é utilizada para expressar fatos, certezas, realidades e ações que ocorrem no momento exato da fala. Ou seja, é um presente do indicativo a palavra faço. É como se Paulo estivesse dizendo: eu faço agora, nesse exato momento. A atitude que eu tomo é agora. Eu não deixo para depois, eu não deixo para amanhã, eu não deixo para um dia fazer, eu não deixo ficar idoso, eu não deixo quando eu ficar velho. Eu faço agora. Paulo, e o que você faz? Aí está. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, calma aí, esquecendo-me, ou seja, ele não quer lembrar, é algo que já não faz mais parte do presente dele, e nem tampouco do futuro dele, são coisas que ficaram para trás. E ele fala assim: coisas. A pergunta é: quais são as coisas que estão deixando a igreja de Cristo não ir adiante? Eu vim dizer para alguém aqui que nós não podemos mudar o passado, mas não podemos ficar presos a ele. Por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás, porque passou. As feridas não podem me impedir de ir adiante. Aquilo que fizeram contra mim não podem me fazer parar. Os traumas, os medos, as perseguições, aquilo que eu vivi dentro de casa não podem me fazer parar. Eu preciso ir adiante. Aleluia. Paulo está dizendo: esqueça a injustiça que cometeram, esqueça os levantes que cometeram, esqueça as palavras que lhe disseram, esqueça o sentimento de culpa. Já não te pertence mais, ficou para trás.
Porque enquanto eu trouxer as coisas de trás, do passado, para o meu presente, eu não vou conseguir viver o futuro. Eu não vou conseguir viver adiante. A depressão, ela te mina com as coisas do passado. Deixa eu te dizer algo. Um barco, ele não afunda com as águas que estão externas, ou seja, do lado de fora. O barco, ele afunda quando ele se enche das águas que estão dentro. Quanto mais água vai para dentro do barco, mais ele afunda. É Deus falando para alguém: aquilo que você não pode controlar, você esquece. Prossegue. Não podemos mudar o passado, mas podemos viver o que Deus reservou para o futuro. Jovem, adolescente, moço, moça, eu quero te dizer algo. O que você fez ontem, o que você fez esse ano, o que você fez no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, não interessa. Pregador, e o que interessa? O que você vai fazer agora. Por isso que Paulo diz: uma coisa faço. Pregador, e o que eu tenho que fazer? Você não pode sair daqui sem antes levantar a sua mão e ir para casa com o caminho. Enquanto você estiver preso a amizades, você não vai adiante. Você conhece pessoas assim, que iniciam uma coisa, mas não conseguem terminar. Inicia uma faculdade, não consegue terminar. Inicia um curso, não consegue terminar. Inicia um relacionamento e não consegue casar. Inicia algo e não vai para frente. Por quê? Porque está preso ao passado. Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho um propósito na tua vida, como eu tinha na vida de Paulo. Mas enquanto você for contra ao meu propósito, você vai se ferir cada vez mais e não vai conseguir ir adiante. A ferida te machuca. Aí olha o que Paulo diz. No versículo 8, na parte B, no capítulo 3, Paulo diz assim: pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, ou esterco, ou lixo, para que possa ganhar a Cristo. Preste atenção nisso daqui. Hoje, o homem é valorizado por aquilo que ele tem. É mentira minha? Não é. O homem é valorizado pelo status que ele possui. O homem é valorizado pelas coisas que ele tem. Já percebeu que quando o jovem tem dinheiro, tem muitos amigos, mas quando não tem nenhum amigo. Quando o jovem tem moto do ano, todo mundo quer andar, todo mundo quer estar junto. Mas quando ele não tem ninguém do lado. Quando tem uma situação financeira boa, tem muitos colegas. Quando tem uma rede social com muitos amigos, muitos colegas, se torna até influência. Por quê? Porque é status. E o mundo te valoriza por isso. Só que Paulo está olhando e está dizendo assim: essas coisas, para mim, é como esterco. Não há valor nenhum.
Essas coisas são como lixo. E por essas coisas serem como lixo, eu as esqueço. E para onde você vai, Paulo? Eu vou adiante. Eu vim dizer para essa igreja, para os jovens que estão aqui, que enquanto eu valorizar os bens, eu vou estar rejeitando a vida eterna. Enquanto o meu alvo estiver deturpado, enquanto o meu foco estiver nas coisas, nas pessoas, no lixo desse mundo, eu não vou adiante. Não vou. Eu vou continuar lutando contra os aguilhões de Cristo. E quanto mais eu luto contra, mais eu fico ferido. Tem gente que rejeita a palavra, mas chega dentro do quarto, só sabe chorar. Eita glória! Vive por uma vida de status. Quantos tiveram situações financeiras boas, mas não suportaram a pressão de estar neste mundo? Jesus vai dizer assim: lancem sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de... Jesus estava dizendo, ansiedade, excesso de preocupação com o futuro. As coisas do seu futuro, lança sobre mim, porque enquanto estiver sobre mim, eu cuido, e você vai adiante. Aí Paulo vai dizer assim, e eu finalizo: você vai adiante. Verso 14: prossigo para o alvo. Calma aí, gente. Paulo, prossigo para o alvo pela premiação da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele conhecia a cultura grega. E naquela época tinha muitos jogos, como a gente conhece as Olimpíadas. Tinha alguns jogos, e um dos jogos era o da corrida. E o homem que chegasse primeiro, ele ganhava uma grinalda de folhas, em sinal de divindade. O que era uma grinalda de folhas? Era uma espécie de coroa de flores que ele colocava sobre a sua cabeça. E os homens olhavam para ele como vitorioso. Então tinha essa cultura grega. Muitas das vezes eles recebiam valores em dinheiro. E aqui Paulo quer mostrar para a igreja de Filipenses e para nós hoje aqui, que assim como aquele homem corre para um alvo, a igreja vai em direção a apenas um alvo. E esse alvo não é um alvo que eu estabeleço, não é um alvo que eu coloco, não é um alvo que eu, Richard, projeto. Não é um alvo individualista, que é do homem. Como muitas das vezes a gente coloca um alvo, e eu não digo que está errado. Vou fazer uma faculdade, vou estudar tal coisa, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Não. Paulo não estava falando sobre esse alvo. Ele está falando sobre um alvo que já está estabelecido. Um alvo que já está lá. Não é um alvo que eu coloco, Isaac. É um alvo que já está pronto, gente. Glória a Deus, aleluia. É um alvo que já está preparado para a igreja. Conexão destino
vida eterna, ou seja, já está pronto. Paulo quer mostrar que esse alvo já está lá. Ninguém precisa colocar, ninguém precisa estabelecer, ninguém precisa fazer. Não, já está lá. E para mim alcançar esse alvo, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficaram. Com a permissão do pastor, peço que a igreja se coloque de pé nessa noite. Esse pregador, não foi a mensagem que eu queria ouvir. Não é a mensagem que nós queremos ouvir. É a mensagem que Deus quer falar conosco. Paulo ele fala sobre esse alvo por um motivo. As aspirações de Paulo não estavam nesta vida ou em qualquer valor que tem nessa terra. O objetivo de Paulo estava nas coisas de cima. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão em cima, e não nas coisas que estão na terra. Preste atenção nisso daqui. Eu finalizei. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele vem à terra para morrer pelo meu e pelos nossos pecados, Ele traz uma mensagem. Pregador, e que mensagem é essa? A mensagem é chegado o reino dos céus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mensagem de Cristo era essa: eu vim mostrar ao povo que o reino de Deus já chegou. E eu te digo, como o homem quer viver no céu se ele age como cidadão da terra? Não tem como. É impossível eu alcançar o alvo que já está preparado se eu vivo e ajo como cidadão da terra. Por isso que há o batismo. É a transformação por completo. Pregador, mas eu estou na igreja. Não significa que você vai alcançar o alvo. Mas pregador, eu vou ao culto de domingo. Não significa que você irá alcançar o alvo. Jesus diz assim: quer conhecer a árvore? Veja os frutos. Eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quero chamar aqui à frente a primeira pessoa. Feche seus olhos. Que Deus falou ao teu coração. E sabe que você precisa deixar as coisas que para trás ficam. Precisa deixar o passado, as feridas do passado. Eu quero te chamar aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida. Pregador, parece que eu não consigo ir adiante. Parece que eu não consigo chegar no alvo. Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Não tenho? Eu vou insistir mais um pouquinho, porque eu sei que tem alguém.
Feche seus olhos. Dê a mão a quem está do teu lado. Fala para essa pessoa aí, qual é o seu alvo? Fala mais alto, qual é o seu alvo? Nessa corrida, em que alvo você está? Em que direção você está? Pregador, eu ouvi essa palavra e sei que eu preciso mudar. Vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Você que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, tem alguém? Pregador, eu ouvi essa mensagem e sei que eu preciso levar Jesus para casa. Eu não posso continuar da mesma forma que eu estou. Não tenho. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Você não pode sair daqui sem antes estar com um caminho. Não há direção certa, mas há o caminho certo. Há um só caminho. Não tem, não tem. Meu Deus, feche seus olhos. Vamos orar. Ore por essa pessoa que está ao teu lado aí. Senhor Jesus, adorado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra. E que nós possamos ir em direção ao alvo que já está preparado por ti. Deus, eu te apresento a tua igreja. Eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra falou com vidas aqui nessa noite. E a semente foi plantada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos. E que a tua palavra possa produzir rios de águas em nossos corações. Abençoa a tua igreja. Cuida da tua igreja. Em nome do seu Filho amado Jesus, Pai. Não nos deixe só. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir para a honra e glória do teu nome. Amém.